Que bom que você está aqui hoje. Vamos falar sobre magnésio e como a deficiência de magnésio pode ser realmente perigosa. Por quê? Você vai descobrir aqui neste vídeo e, é claro, também o que você pode fazer a respeito. Vamos começar falando sobre quais são as funções do magnésio. É realmente impressionante. O magnésio é responsável ou está envolvido em mais de 400 e há até quem diga 500 processos enzimáticos no nosso corpo. E agora fica extremamente interessante. Sem magnésio, a formação de adenosina trifosfato, que é a nossa própria sinergia corporal, não é possível de jeito nenhum. E mais uma coisa, o magnésio é o antagonista do cálcio e relaxa a musculatura. E por isso também é muito importante que tenhamos magnésio suficiente quando alguém sente dor, porque sabemos que a dor surge devido ao aumento da tensão muscular. E o magnésio também é importante para ossos saudáveis, mas também para um sistema imunológico que funcione extremamente bem. Para um coração que seja forte o suficiente, porque o coração também é um músculo, assim como todos os músculos que temos no corpo. Então vocês já perceberam que o magnésio é algo que definitivamente devemos ter em quantidade suficiente no nosso corpo. Quais são, afinal, as razões para uma deficiência de magnésio? Então, existem situações agudas, como, por exemplo, vômito, ou também quando se tem uma doença crônica de diarreia ou síndrome do intestino irritável. Ou também porque você sua muito, talvez porque esteja com febre, ou ainda porque você foi muitas vezes à sauna recentemente. Também porque você praticou muito esporte. Esses também são motivos pelos quais você precisa de mais magnésio. Um aumento normal da necessidade de magnésio, aliás, ocorre quando a mulher está grávida e quando está amamentando. Claro que uma alimentação pobre em magnésio é uma causa constante de deficiência de magnésio. E como é essa alimentação, você vai descobrir daqui a pouco, aliás. Ou melhor, o que é uma alimentação rica em magnésio? Aliás, a deficiência de magnésio também pode ser causada por certos medicamentos, especialmente por diuréticos, que são prescritos para pressão alta. Mas também quando se consome muito álcool e, claro, quando se consome muitas drogas. Isso também consome uma quantidade extrema de magnésio. E por isso, talvez seja bom verificar se você tem o suficiente ou não. Você deve estar se perguntando, como percebo se tenho deficiência de magnésio? Como isso se manifesta? Aliás, os sintomas da deficiência de magnésio são semelhantes aos da deficiência de potássio. Esse também é um eletrólito muito importante e eles têm muitas semelhanças. Então, vamos começar com sintomas que talvez todo mundo conheça e que possivelmente podem ser causados por isso. É assim, esse cansaço. Tudo parece demais, você não tem mais vontade de fazer nada, fica realmente sem energia. Mas talvez você também tenha distúrbios do sono mesmo estando cansada e também fica menos resistente ao estresse. Então, se você fica irritada mais facilmente, isso também pode ser um sinal de deficiência de magnésio. E a propensão a infecções também é um sinal disso. E o que é muito importante, existem pessoas que são muito sensíveis ao frio. E isso geralmente indica deficiência de magnésio ou potássio. Aliás, o que você provavelmente pensa e já sabe são as cãibras nas panturrilhas e, de modo geral, as cãibras musculares que podem ocorrer em caso de deficiência de magnésio. Além disso, podem ocorrer frequentemente à noite, na cama. Mas talvez você também conheça isso, quando a gente tem aquele tique no olho que fica sempre tremendo ou aqui na boca que também fica tremendo. Isso também são sinais de deficiência de magnésio. E essa tendência a ter cãibras ou tiques. Isso tem a ver com o fato de que a comunicação entre o nervo e o músculo está prejudicada. Porque o magnésio é exatamente responsável por esse controle entre o nervo e o músculo, que justamente a inervação aconteça, ou seja, esse sinal chegue e o músculo deva então relaxar ou contrair.
E quando isso está prejudicado, e isso acontece em caso de deficiência de magnésio, aí temos esses sintomas. Outro sinal bem típico de deficiência de magnésio é aquela sensação de formigamento e dormência, especialmente nos dedos ou em certas partes musculares que frequentemente ficam tensionadas quando estamos sob estresse. Então, esses também são sintomas bem típicos de deficiência de magnésio e se você os tiver, tente observar se eles não desaparecem. A necessidade normal de magnésio, aliás, é de cerca de 300 a 400 miligramas por dia. Mas existem situações e doenças em que você definitivamente deve tomar magnésio adicionalmente. E tomo de novo a mesma dose, entre 300 e 400 miligramas. Por exemplo, em casos de pressão alta ou quando o coração não está funcionando de forma ideal. Mas também se você sofre de um distúrbio do metabolismo de gorduras ou se você tem arteriosclerose, ou seja, um acúmulo nas artérias e especialmente ao redor do coração. No caso do diabetes tipo 2 é muito importante, porque isso melhora o metabolismo. E estudos mostraram que as pessoas com diabetes sofrem muito menos com a complicação da cegueira. Se você também deve tomar magnésio adicionalmente, isso é indicado para todas as doenças neurológicas, como Parkinson, mas também esclerose múltipla. Em casos de demência senil, por favor, também, mesmo que esteja nos estágios iniciais, é claro que é ainda mais importante, mas também já em casos de demência avançada. E, acima de tudo, se você acredita que precisa dos seguintes medicamentos ou se eles foram prescritos pelo seu médico. A pílula, aliás, também está incluída nisso, ou seja, ao tomar a pílula é muito comum ocorrer deficiência de magnésio, mas isso também acontece com medicamentos para a pressão arterial, porque eles geralmente são combinados com um diurético. E também, se você, por exemplo, sofre de prisão de ventre e usa laxantes com frequência, pode ser que você também tenha deficiência de magnésio. E além disso, um nível ideal de magnésio. Ele é realmente preventivo e eficaz na prevenção. Sim, e se você não sabe de onde vêm seus sintomas e quer realmente verificar se está com deficiência de magnésio, então, por favor, peça para medir o magnésio no sangue total. E o nível deve estar em adultos entre 0,65 e 1,05 nanomol por litro. De jeito nenhum abaixo disso, o ideal é que esteja próximo do limite superior. E aí você sabe que pelo menos está relativamente bem abastecida. Quero aproveitar para ressaltar que hoje em dia sabemos que só conseguimos ver realmente estados de deficiência no sangue quando esse nível normal está, na verdade, abaixo de 50%, ou seja, no sangue você ainda tem um nível normal, enquanto na célula o seu magnésio já pode estar reduzido em 50%. Portanto, pode-se dizer que não faz mal a ninguém se tomar 300 ou 400 miligramas de magnésio a mais todos os dias. Então, você pode tomar magnésio, de preferência junto com potássio como suplemento alimentar, de preferência na forma de citrato. Essa é a opção que você tem. Claro que você também quer saber em quais alimentos há muito magnésio. E é aí que os alimentos vegetais de alta qualidade têm um papel super importante novamente. O magnésio é encontrado principalmente em nozes e também em leguminosas como lentilhas, ervilhas, feijões e grão de bico. E os produtos integrais também são fontes valiosas de magnésio. Mas você também encontra isso no espinafre, no kohlrabi, nas sementes de linhaça, nas sementes de girassol e também em frutas, especialmente em frutas vermelhas, principalmente em framboesas, mas também em bananas, damascos, pêssegos e assim por diante. Então, todos esses são fornecedores maravilhosos e valiosos de magnésio. E agora, para finalizar, talvez você já tenha ouvido falar que é muito importante ter vitamina D suficiente e, claro, também suplementar.
E ouviu dizer que a combinação com magnésio e também vitamina K seria melhor para a vitamina D? Isso é verdade ou não é? Sim, é verdade. Quando você toma vitamina D, definitivamente também deve tomar magnésio e vitamina K, porque isso aumenta o efeito da vitamina D no corpo. Então agora você já sabe muito bem por que o magnésio é tão importante. Se você quiser saber ainda mais sobre o magnésio, pode ler sobre isso no meu livro aqui. E agora eu tenho um pedido para vocês, para quem já leu este livro e já o conhece. E se vocês também acharem maravilhoso, assim como eu acho, eu ficaria super feliz se vocês escrevessem uma resenha. Então, por isso, eu ficaria muito agradecida. E no mais, desejo que até a próxima vez vocês estejam um pouco mais avançados em relação ao equilíbrio de magnésio de vocês. E claro, desejo que vocês continuem saudáveis até lá. Sim, e se você quiser ver mais dos meus vídeos, pode fazer isso aqui e aqui você pode se inscrever no meu canal. Tchau!